Goiás não tem casos de influenza aviária de alta patogenicidade registrado ainda, mas a Agrodefesa faz o trabalho de orientação para a prevenção e ainda faz investigação de casos suspeitos. Inclusive, tem 2 casos nesse momento sendo avaliados. Para entender como acontece a transmissão da influenza aviária de alta patogenicidade, IAP, é preciso saber a diferença de contágio e manifestação da doença em aves silvestres e domésticas. Os sinais clínicos devem ser levados em consideração para garantir que não se propague a enfermidade. Qualquer ave é suscetível à influenza aviária, só que as aves silvestres, elas acabam tendo uma certa resistência, então às vezes elas vão estar contaminadas e não morrem pela doença. Já as aves domésticas, elas são mais sensíveis, então elas acabam morrendo mais, a contaminação, como elas são criadas também aglomeradas, elas acabam transmitindo mais entre si e morrendo mais rapidamente, desenvolvendo mais sinais clínicos. Essa é a principal diferença. A gente também tem a situação de que as aves aquáticas, então pato, marreco, ganso, elas acabam também tendo essa característica de, por estar mais exposta também às aves silvestres, se contaminam mais. E aí, geralmente, numa propriedade, elas é que acabam transmitindo esse vírus para as outras aves ali, as galinhas, por exemplo. Mas existe essa questão de algumas desenvolverem mais sinais e uma mortalidade maior, são as domésticas, e as silvestres terem uma mortalidade menor, e às vezes até servir como esse reservatório, transmitindo o vírus, porque elas não morreram pela doença, mas ficaram infectadas, né? Os sinais clínicos da influenza acontecem em aves silvestres ou aves domésticas também. As silvestres costumam ter menos sinais clínicos, mas também pode acontecer. E esses sinais, eles são basicamente respiratórios ou neurológicos. Os respiratórios, secreção nasal, inchaço da cabeça, também pode ter hemorragias e com arroxeamento de pernas, de barbela, de crista. E os sinais neurológicos com incoordenação motora, letargia. A ave pode ficar com o pescoço com um sinal que a gente chama de opistótono, que é a cabeça voltada para trás. Então, esses são sinais bem evidentes. E o principal de todos, assim, que é uma mortalidade maior, uma mortalidade alta em aviários ou em animais silvestres morrendo sem uma causa definida, uma morte súbita, isso tudo gera o alerta da influenza aviária. O primeiro caso do vírus foi detectado no país em maio de 2023. A doença é reflexo da migração das aves em trânsito continental e o inverno é um fator a se considerar para a proliferação do vírus. Ela surgiu no mundo, em vários locais do mundo ela está disseminada, vários países já sofrendo com a influenza há muito tempo, e no Brasil ela só chegou em 2023. E aí a gente teve focos em 2023, 2024 foi um ano com mais calmaria, e aí agora ela volta de novo a acontecer, com o primeiro caso lá em Montenegro, que foi justo numa granja, né, numa propriedade comercial, e agora o que a gente tem visto no Brasil é essa ocorrência ou nas silvestres, como aconteceu no zoológico, ou nas de subsistência, que são essas também de criações menos protegidas, né? A gente realmente tem esperança de não encontrar na granja, por ser mais difícil mesmo da transmissão ali, dos passarinhos, e ter contato com o interior das instalações, né? Em novembro começam rotas de aves migratórias. Então, essas aves, elas vêm para o continente e aí depois elas começam a migrar novamente. Então, é essa movimentação de aves silvestres que é um dos fatores desencadeantes mesmo da doença aqui no Brasil, que permaneceu sem influenza aviária até 2023, né? E só a partir de 2023 é que começou a surgirem os casos aqui. E desde 2003, a influenza existe no mundo. Então, a gente tem, os estudiosos realmente relacionam essa questão da migração, dessas aves descerem e agora estarem retornando. Então, é por isso que elas podem estar disseminando o vírus mais nessa época. O tempo frio, para qualquer doença respiratória, ele é pior um pouquinho. Por quê? Ele potencializa a capacidade de sobrevivência do vírus no ambiente. Quando tem muito calor, muito sol, o vírus acaba sendo menos resistente. Então, esse é um dos fatores também que nessa época pode ser que a gente encontre mais a doença acontecendo, porque o vírus veio, né? E se manteve viável aí, até mesmo por causa da temperatura mais amena. Para qualquer vírus respiratório acaba sendo assim.
Para agir na prevenção da entrada e na detecção precoce, a Agrodefesa intensificou algumas medidas. A gente intensificou nossas ações de vigilância, intensificou também as ações de comunicação junto aos proprietários rurais, aos RTs, né, que são os responsáveis técnicos pelas granjas, e com a população geral, no sentido de todo mundo prevenir a ocorrência da doença e de notificar nos casos de verificarem qualquer sintoma suspeito em aves ou mortalidade. Basicamente essas ações que a gente tem feito, né? E além disso, as vigilâncias passivas. Então, toda notificação, a gente faz o atendimento para verificar se faz sentido ou não aqueles sinais para a doença. E aí, até agora, foram só ações preventivas mesmo e de preparação para o caso de acontecer em algum lugar no estado. A gerente de sanidade animal da Agrodefesa aproveita para fazer orientações aos produtores rurais, público em geral e responsáveis técnicos de granjas avícolas. Ela também conta como notificar a instituição em casos de necessidade. Outra informação importante é voltada ao consumo de carnes de aves e ovos. Eu acho que é importante talvez falar da questão do consumo de carne e ovos se manter seguro. Então, a doença ela é transmitida do contato ave com a pessoa por via respiratória, né? Então, por isso ela fica mais restrita a trabalhadores das granjas que tenham a doença. Então, não é uma situação de emergência para pessoas, mas pessoas têm que evitar esse contato próximo ali de aves doentes ou mortas, pelo risco mesmo dessas aves terem sido expostas ao vírus, né? Mas o consumo de carne e ovos não é um fator desencadeador ou transmissor da doença. Então, a população, nesse sentido, pode ficar tranquila. As ações, elas são no sentido de que os produtores rurais que têm granja protejam as suas criações. Então, incrementem as medidas de biosseguridade, que principalmente diz respeito à tela, por exemplo, nos galinheiros, nas granjas, para impedir que as aves domésticas tenham contato com a ave silvestre. E a população geral, aliás, todos os envolvidos, mas a população geral também entra nesse fator, verificando qualquer situação anormal, notificar a Agrodefesa. Essa notificação, essa comunicação, ela pode ser pelo ESSBRAVET, que é um sistema informatizado que a gente usa para receber as notificações, mas também pode ser nos escritórios locais da Agrodefesa, pode ser por telefone. Então, qualquer via que for mais fácil para a pessoa notificar, a gente recebe essas informações para poder fazer realmente um atendimento e descartar a doença. Então, esse é o pedido assim, maior, é incrementar a biosseguridade, melhorando a situação das criações para evitar o contato entre ave silvestre e doméstica. E na subsistência isso também é possível, né? Ave de fundo de quintal, sempre deixar as aves ali num ambiente confinado, não deixar elas terem acesso ao quintal, aos passarinhos, à coleção de água, e notificar a qualquer suspeita, a qualquer situação ali que seja diferente da normalidade.